Olá pessoal, boa tarde. Em São Paulo, 17 horas. Por favor, repita! 17 horas, Ana! E agora, presencialmente, nós dois aqui juntos. Estamos juntos aqui. Para falar para vocês hoje. A gente está muito alegre, muito feliz, né? Porque a gente está comemorando aí o sucesso do nosso Ser News. O pessoal tem comentado, tem pedido temas e nós esperamos que você também peça. Mande, escreva pra gente, mande o seu tema, né? O tema polêmico que você gostaria de receber o seu olhar sistêmico sobre ele. Mas nós vamos falar hoje sobre como sempre, né? Um tema que tá aí, ó, bombando nas redes, que o pessoal tá comentando, que é sobre a cultura do ódio. Conta pra gente, Gustavo, o que foi que despertou esse olhar pra cultura do ódio essa semana? Ana, essa semana a gente começou a ver algumas reportagens, a gente viu algumas pessoas falando no TikTok, no Instagram, sobre um filme que é até de 2017, que é o filme Como Ser o Pior Aluno da Escola, do Danilo Gentili e do Fábio Porchat. Esse filme, ele é de 2017, mas ele entrou no catálogo da Netflix agora, em fevereiro, se não me engano, e aí voltou a aparecer, a estar nos holofotes, né? E esse filme tem uma cena que é uma cena que é uma cena, ela é de pedofilia, na verdade, porque é o Fábio Porchat falando para duas crianças, pedindo para ele masturbar, alguma coisa desse gênero. É uma cena pesada num filme de humor, e a ideia aqui não é nem discutir a cena em si, mas o que a gente viu na internet, né? A gente viu na internet as pessoas fazendo o que fazem de melhor, que é destilar o ódio a partir de um fato, como a gente vem vindo ao longo das semanas. O Mamãe Falei falou aquelas besteiras. Todo mundo vem com essa cultura do ódio, das pessoas polarizarem e trazerem esse peso para a internet. A gente viu o Monark que falou sobre o nazismo. Agora a gente está vendo de novo uma cena onde o Fábio Porchat e o Danilo Gentili estão sendo alvos de críticas pesadíssimas pelo fato da polarização. E aí, quando, Ana, a gente começou a discutir sobre isso, né, a gente traz isso com um olhar. Por que as pessoas têm se polarizado nesse lugar, e é um lugar de ódio, de raiva, de julgamentos pesados na internet? A gente começou a discutir isso, né? Agora me conta uma coisa sobre esse tema, desse filme especificamente. Esse filme sendo de 2017, lá em 2017, apareceu essa crítica? Apareceu esse fervor das pessoas? Ou as pessoas não tinham assistido o filme? Ou por que isso veio agora? Será que tem alguma questão por trás de que tá tudo muito inflamado? Você acha que as pessoas estão com esses nervos inflamados para poder atacar, já que a gente tá, né? Imagina, é um mundo em guerra. Não existe falar assim, está em guerra só lá naquele pedacinho. Nós somos essa energia do mundo, a gente é tudo um só. E se existe uma guerra lá, você acha que essa guerra causa um desconforto dentro das pessoas e faz com que as pessoas queiram colocar mais essa crítica, esse ódio pra fora? Você enxerga isso? Ana, eu tenho uma teoria sobre essa bancada do ódio que a gente vem encontrando no nosso mundo, no nosso dia a dia. Mas a questão tem duas importantes em relação ao filme ter voltado à tona. A primeira delas é ter entrado na plataforma do Netflix agora em fevereiro, que começou a expor esse filme para mais pessoas. Porque antes as pessoas não tinham tanto acesso ao filme, agora a Netflix, ela pega o filme e ela joga na cara das pessoas. Exatamente, né? ela põe em Maracanã cheio, então fica bem mais fácil das pessoas olharem e começarem a criticar. Mas a gente está falando numa distância de 5 anos, né? 2017 para hoje, 2022, nós estamos gravando agora em março, 19 de março, não, hoje é dia 18 de março. A partir disso, eu começo a olhar para uma teoria que é a seguinte: a internet, e representada aqui pelas mídias sociais, o Instagram, hoje o TikTok bombando,
hoje um Facebook, você tem vários canais que te colocam em contato com o mundo, e esse é o maior portal. Depois da pandemia, desses 2 anos que a gente passou meio afastado, a gente gravando aqui ao vivo, ontem São Paulo liberou a máscara para os lugares internos, então assim, fechados. Então, a gente vê que está acabando, a gente está saindo desse processo, mas a gente passou 2 anos muito fechados. Acho que a internet pesou isso. Então a internet passou a ser o portal, a janela de conexão das pessoas com o mundo. Só que tem muita gente lá. Ao mesmo tempo que você tem aquela janela para você ver o mundo, se você não chamar a atenção, o mundo não te vê. E aí você começa a ver pessoas se posicionando pesada, porque a gente costuma brincar, né? A internet não aceita o morno. A internet, ou você é frio, gelado, congelado, ou você é quente, em ebulição. Mas não aceita o morno. Então, quando você começa a olhar para isso, o morno significa o quê? É você ponderar, é você olhar para o filme e falar assim, precisava o Danilo Gentili e o Porchat colocarem uma cena de pedofilia no filme? Talvez não, é um filme de comédia, é um filme para ser leve, então aquilo traz um peso. Precisava? Talvez não. Mas do outro lado, será que as pessoas criticando pesadamente, falando sobre... Porque elas julgam através da sua lente. Eu julgo alguma coisa através da minha, você através... Então, quando você entra nesse lugar, o morno seria você... transitar entre as polaridades. Só que a internet te exige, às vezes, colocar num lugar onde você não está, ou você não está preparado, ou não é você. E aí, quando você vai para um lugar onde não é você, eu acho que você fica acima do tom, né? Agora, você, né, fica acima do tom e você se coloca também numa posição... eu vou falar uma palavrinha aqui que as pessoas interpretam de várias maneiras, mas eu entendo assim, quando eu olho sistemicamente para essas histórias, vamos falar especificamente da pedofilia, a gente está falando de abuso, né? Será que o mundo não está sofrendo tanto essas questões abusivas e isso vem à tona justamente porque as pessoas estão cansadas de ser abusadas e elas pegam essa cena e traz como uma representação? Porque se nós formos entender o que é uma hierarquia, onde eu me coloco diante das situações, o lugar onde eu me coloco ou numa posição de estar acima ou numa posição de estar abaixo. Atualmente é muito complicado a gente estar como iguais, né? Porque se nós estivéssemos como iguais, o mundo não precisava estar em guerra, gente, né? O abuso, ele sempre vem quando uma pessoa toma o poder para si e ela quer dominar a outra, né? Eu sou maior, eu quero ter o poder. Isso acontece desde a relação mais básica que você tem dentro da tua casa, né? Um relacionamento, um casamento, até as mais altas instâncias do governo. Então, onde que nós estamos hoje, depois de ter passado por um período muito complicado de pandemia, o mundo todo tendo que se adaptar, tendo que refazer o seu modo de se situar na sociedade, né? E aí, é como você fala, onde eu me coloco quando eu olho para uma situação dessa, eu vou tomar partido de quem? Porque eu posso estar numa situação de abusador e posso estar numa situação de abusado, né? Todo abusador já foi abusado. Isso é fato. E esses abusos, eles acontecem o tempo todo. Por que agora isso vem inflamado e as pessoas vêm criticando e vêm colocando energia nisso? Porque acontece todo dia. Talvez, só que ninguém vê. Talvez a gente esteja olhando justamente nesse caminho. Acho que faz todo super sentido o que você está falando, porque na verdade o filme tem outras cenas, o filme talvez tem outros tons, porque você vê até no próprio humor hoje, o humor de hoje é bem diferente do humor de antigamente. Com certeza. Então você via, por exemplo, os Trapalhões falando de temas muito sensíveis, claro que é uma outra época, com uma outra cabeça, com outro nível de consciência, mas você via com uma leveza. Hoje as pessoas usam esse peso, até no próprio humor,
para trazer isso. Mas depois veio, você me lembrou do Cacete Planeta, né, gente? Quem lembra do Cacete Planeta? O Cacete Planeta falava muito, todo o humor do Cacete Planeta era baseado nessas críticas, né? Exatamente. Colocando esse peso. E hoje, por que tá chamando a atenção? É porque a gente acaba enxergando no outro o que tá faltando, o que tá incomodando, ou normalmente o que a gente precisa trabalhar dentro da gente, né? Então, assim, se essa questão do abuso é a questão que mais chamou a atenção, e volto a dizer, poderiam ter várias críticas a outro pedaços do filme que não houveram. Simplesmente as pessoas pegaram uma cena e aí tem aquela coisa do rastro, tem aquela coisa um pouco da manada falando sobre aquele tema, tem aquela questão, que aí eu volto a falar um pouco da internet, que se você está falando alguma coisa que tá quente na internet, o algoritmo te expõe mais, então você precisa falar sobre o tema. A gente acaba usando um pouco isso, todos nós usamos, que é um pouco, o que a gente está falando aqui? A gente está falando sobre um tema atual, só que a gente tenta trazer justamente o equilíbrio, que é onde eu queria chegar. A gente está na rede social, a gente precisa estar, o Ser Dimensional ou qualquer outra empresa, qualquer outro projeto, qualquer outra ação, qualquer outra pessoa que hoje precise se comunicar com o mundo, precisa das redes sociais, precisa da internet. Só que aí a pergunta é, será que realmente eu preciso ser polarizado? Será que eu preciso ser ou policial bom ou policial ruim, como a gente brinca, para as pessoas poderem me ver na internet? Será que você não consegue fazer coisas? Eu vejo algumas pessoas que trouxeram, e aí sem apologia, até porque não é o nosso papel, mas eu tenho duas pessoas que eu acho que falam na internet, falam a sua verdade, transformaram a sua verdade de um jeito e conseguiram atrair o público. Uma delas é o Padre Fábio de Mello, que é um cara que, pela igreja tradicional ortodoxa, ele fugiu um pouco o perfil, mas ele fala ainda, ele fala do bem, ele fala do amor, né? Ele fala do amor, ele fala da religião do jeito dele. Então, assim, ele continua pregando os dogmas da igreja, ele usa lá o cintinho Gucci, a camisa Hermès dele, tá todo trabalhado na marca, mas ao mesmo tempo ele é um cara que continua trazendo a realidade. E o outro é um pastor, que eu não vou lembrar o nome, de cabelo grisalho, que ele é muito engraçado. Cláudio Duarte. Ele tem um sotaque caipirão, e ele fala de sexo, ele fala de traição, e ele é de uma igreja muito mais rígida, então ele fala de homossexualismo. Outro dia eu tava vendo um vídeo dele, ele tava falando o seguinte, as pessoas me veem com gay, acham que eu tô fazendo apologia ao homossexualismo. As pessoas me veem com político, acham que eu virei político e sou corrupto. As pessoas me veem com... Ele foi dando exemplos, ele falou assim, gente, vocês fazem muito pouco caso de mim. Vocês acham que as pessoas têm influência comigo e eu não influencio ninguém? Então, assim, ele falou, cara, eu sei quem eu sou. Então, assim, ele trouxe, num papo só, ele trouxe o homossexualismo, que é um baita de um tabu dentro da igreja. Ele trouxe a questão política, que hoje a gente está vivendo. Pô, o teu político de estimação é diferente do meu político de estimação e a gente acaba vivendo na política. A gente tem outras questões que ele foi trazendo e são duas pessoas que eu vejo na internet mantendo a sua fidelidade ao que eles acreditam, e pra gente pouco importa se é o que a gente acredita, se é o que você aí que está assistindo a gente acredita, mas eu te convido a olhar as pessoas que trazem essa fidelidade, mas de um jeito que o mundo exige, o mundo pede, porque o mundo pede uma coisa mais leve, o mundo pede uma coisa mais amorosa. Você pode ser quente, mas pode ser quente com amor. E eu acho que, na verdade, Ana, você está falando da guerra, você está falando do ódio, do abuso. Eu acho que a gente é essencialmente amor. O ser humano é essencialmente amor. E aí vai todo mundo olhar e falar, pô, mas por que a gente está vivendo isso? Porque a gente está vivendo fora do nosso lugar de essência. E eu posso falar? Eu quero colocar essa minha fala para terminar minha fala aqui. Eu não sei, eu não tenho uma opinião em relação a se foi certo ou se foi errado aquela cena naquele filme, enfim, não assisti,
Até quero assistir para desenvolver mais o meu senso crítico. Porém, a questão é sempre a mesma. Ou eu reajo porque eu tô no lugar do abusador, ou eu reajo porque eu tô no lugar do abusado. Quem se identifica com o abusado vai olhar pra si e vai falar assim: que merda é essa? Quem que descobriu algo que eu faço e que ninguém nunca falou e nem mostrou pra sociedade? Poxa, fiz isso a minha vida inteira, abusei e nunca foi descoberto, porque ninguém nunca falou nada. Então vem o ódio de quê? Por que esses caras estão mostrando isso e trazendo essa realidade? Isso não era pra ser descoberto, não era pra ser visto. Esse é o posicionamento do abusador. E o abusado... Poxa, que bom que estão mostrando uma realidade que aconteceu comigo e que ninguém nunca viu e que ninguém nunca falou. Eu quero que seja visto isso para que eu me liberte. Então, gente, são posicionamentos que cada um vai encontrar uma realidade que vai se esbarrar no seu self. O que está acontecendo? Qual é a dor, né? Na sua sombra que encobre o self. Eu não tenho direito de ser quem eu gostaria, eu não tenho direito de manifestar a minha essência, porque alguém está tirando de mim esse poder. E uma cena dessa, pra mim, na minha opinião, né, o meu senso crítico me coloca nem em posição de achar que é certo ou que é errado, mas achar que alguém vai se identificar com alguma daquelas partes. E isso pode sim trazer um olhar pode trazer um despertar. Né? Não acho nem certo nem errado, só acho que a gente tem que olhar para isso e colocar realmente essa situação de posso ser o abusador, posso ser o abusado, não naquela posição. Existem várias formas de abuso, mas a gente precisa falar do abuso. É isso, Ana. Por isso que a gente aqui no Ser News, né, a gente costuma brincar que é a malhação do seu senso crítico. Então, a gente traz aqui opções para a pessoa ampliar o seu nível de consciência. Para quando você olhar para uma cena dessa, a gente exercitar esse hábito de olhar para uma cena e não simplesmente resolver pular para um dos lados do muro. E sim analisar dos dois lados. Será que eu sou abusado? Será que eu sou abusador? Será que eu sou a pessoa que está nesse vídeo? Será que eu sou a pessoa que está aqui com o chicote do outro lado condenando quem está no... Então, assim, esse é o convite que a gente faz para vocês. Se você espera que a gente tome um partido para polemizar, a gente não vai, mas a gente vai fazer com que você pense. Na verdade, é você terminar esse vídeo e começar a sua cabeça tá fervendo aí de coisas que você vai começar a pensar. Tá bom, gente? Isso aí, turma. Valeu. Esse é o vídeo de hoje. Um abraço. Até a próxima sexta-feira na próxima edição do nosso Ser News. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.